apresentação e depois a gente vai passar para a fase de arguição pela banca, em que temos aqui presente o lendário Felipe Coimbra. Muito obrigado aí, Coimbra, por dedicar seu tempo para avaliar o trabalho. Então, Davi, você tem 20 minutos para a apresentação e depois a gente passa para a fase de arguição. Então, pode mandar bala. Beleza, então, boa tarde, pessoal. Vou apresentar o meu TG1, cujo título é Learning Individual Behaviors for Simulated Robot Soccer. Meu orientador é o professor Marcos Máximo. Então, esse é o breve roteiro. A gente vai ter uma introdução, depois uma rápida revisão de literatura, vamos ter um pouco de introdução teórica, falar um pouco mais da metodologia e sobre os trabalhos futuros também. Então, começando pela introdução. Primeira motivação do trabalho foi o uso de técnicas de Reinforcement Learning para resolver jogos de computador, né? Então, dessa imagem do lado esquerdo, a gente tem a AlphaStar, né, que foi desenvolvida pela DeepMind para jogar StarCraft 2. E ela conseguiu uma performance muito boa em um jogo de estratégia consideravelmente bem difícil assim, para humanos, né? Também a gente teve a OpenAI 5, que foi desenvolvido para jogar Dota 2, feito pela OpenAI, e também conseguiu um desempenho muito bom para uma IA, né? Ela chegou a ganhar do campeão mundial naquele ano, de 2019, e tudo usando técnicas de aprendizado por reforço, né? Dizendo que essa técnica realmente é muito promissora no campo de sistemas multiagentes e IA, né? Nosso trabalho vai estar no contexto do RoboCup Soccer Simulation 2D, que também é um jogo, mas é um jogo de futebol, né? É simulado entre agentes autônomos, nesse caso. Então, vamos falar um pouco sobre o objetivo e escopo. Então, o objetivo consiste em desenvolver comportamentos individuais para jogadores do RoboCup Soccer 2D com técnicas de Deep Reinforcement Learning, que é uma sub-área de RL. O agente ele vai aprender a tarefa de pressionar um único oponente que possui a bola. Então, vai ser uma tarefa defensiva, 1 contra 1. E esses autores chegaram a treinar, já realizaram o treinamento dessa tarefa em 2008, só que eles não chegaram a utilizar algoritmos de Deep Reinforcement Learning. Então, aqui a gente vai propôs usar um algoritmo de Deep Reinforcement Learning, chamado Rainbow DQN, né, para treinar contra diferentes oponentes. Então, vamos passar uma rápida revisão de literatura. Então, em 2006, foi um dos primeiros trabalhos envolvendo o RL, né, no Soccer 2D, que eles treinaram a agente para interceptar a bola. Então, é uma tarefa single agent, bem no início da categoria, né? Em 2008, né, foi aquele trabalho que eu já citei, né, que eles treinaram a agente para pressionar o oponente em situações defensivas. E em 2016, a gente teve um trabalho, digamos assim, um pouco seminal no RL para o 2D, né, que esses autores eles disponibilizaram um environment de RL chamado Half Field Offense, né, o HFO, que faz uma subtarefa do 2D e disponibiliza isso para a gente treinar agentes usando esse environment, né. Isso é antigo, mas só em 2016 que eles disponibilizaram isso para ser usado, né. Porém, o foco dele é em tarefas de ataque e defesa para situações multi-agente, né. É isso que os autores colocam no artigo. Também, eles têm algumas limitações, né? Como, por exemplo, a condição de parada do episódio ele é fixo, então só para quando a bola sai do campo ou quando tem um gol, justamente focando nessas tarefas de ataque e de defesa na metade do campo. Também a recompensa apenas no final do episódio, né? São alguns detalhes importantes para saber sobre esse environment. Em 2016, esses dois autores também eles aprenderam o comportamento de fazer gols contra apenas um goleiro, usando o environment do HFO, né? E aqui eles fizeram um treinamento em espaço de ações discreto contínuo, que é um espaço de ações mais adequado para o 2D, né? Que você não faz nenhuma assumption, considera qual ação você vai enviar e quais os parâmetros, né? Que seria o jeito de resolver o problema sem nenhum tipo de simplificação, né? Que é o espaço de ações de fato do 2D. Para isso, eles modificaram o algoritmo do DPG para lidar com esse tipo de ação, né? E modificaram o HFO também para enviar recompensas e todo o ciclo de jogo, né? Justamente para facilitar o treinamento nesse caso. Também alguns diferentes comportamentos single agent foram obtidos com HFO. Então a gente tem esses 3 trabalhos, né? Do Zari, do Machado e do Figueira, né? Todos também situações, nesse caso, defensiva e ofensiva, né? 1 contra 1 ou até 2 contra 1 agentes, né? Então, vamos passar para uma rápida introdução teórica.
Então, a gente tem aqui a arquitetura de um jogo, né? Quais processos estão envolvidos no jogo do 2D. Então, a gente tem o time da esquerda e o time da direita, a gente tem 11 jogadores e um treinador, né? E do time da direita, a mesma coisa, 11 jogadores e um treinador, todos se comunicam via um protocolo DP, né? E existem algumas coisas importantes para a gente ressaltar aqui, né? Uma coisa que cada agente ele vai se comunicar apenas com o servidor, então eles não conseguem trocar mensagens entre si diretamente, né? A mensagem precisa passar pelo servidor e depois ir para o outro jogador, se eles quiserem se comunicar. O tempo do jogo é discretizado, em ciclo de 100 milissegundos, e o servidor permite rodar os jogos de forma acelerada. Isso aqui é bem vantajoso no caso que a gente quer fazer um treinamento de RL, né? Não quer esperar o jogo acabar no tempo normal, né? A gente consegue rodar eles em forma acelerada. Dentre as possíveis ações do jogador, a gente pode citar o dash, né? Que a gente passa dois argumentos, power e direction. Então, o power seria a força do dash e a direção. Então, a força do dash de 0 a 100, a direção de menos 180 a 180. Turn seria o comando de virar o corpo do jogador. Tackle seria o comando de dominar a bola, né? Você consegue acelerar a bola na sua direção, num certo ângulo, né? E algumas dessas ações possuem uma probabilidade associada de acontecer, né? Por exemplo, o tackle, ele tem chance de ocorrer, não nula, né? Só se a bola estiver na takeable area do jogador, né? Que é uma região bem estabelecida, próxima do jogador. Então, falando um pouco mais de Deep Reinforcement Learning, falar um pouco do formalismo matemático que a gente usa em RL, né? Que a gente fala a gente modela, né, como um processo decisório de Markov. Nessa imagem a gente tem a interação clássica entre agente e ambiente, né? Então, o ambiente seria tudo aquilo que está fora do agente e basicamente o ambiente ele via uma recompensa e o estado, né? A recompensa é aquilo que vai dizer se o agente ele está chegando perto ou não da tarefa que ele quer realizar, né? Com esse valor de recompensa, ele consegue saber e modificar suas ações para conseguir maximizar ela a longo prazo e, assim, obter melhores ações no caminho, né? Então, basicamente, a gente manda um reward em um state, depois ele atua usando uma ação ADT no ambiente, né? E depois o environment manda de novo e fica nesse loop, né? Nessa interação. Alguns conceitos importantes, né? A gente tem um conceito de política, né? Que é uma probabilidade associada, né? A gente chama de PA dado S, que é a probabilidade de eu tomar ação A, dado que eu estou no estado S. Né? Tem um conceito de função valor, que é muito importante, essa função VPS, que basicamente é o quanto de recompensa eu vou receber, até o tanto de recompensa acumulada que eu vou receber, começando no estado S, seguindo a política pi em diante. A função ação-valor também é outra função importante, que é quanto de recompensa eu vou receber, começando no estado S, tomando a ação A e seguindo a política P em diante. E a função de retorno, o retorno que seria a contabilização de todas as recompensas até o fim do episódio, né? Se aquele episódio ele tiver um fim, né? Se ele for episódico, né? E esse fator gama seria justamente para um fator de desconto, né? Para aquelas recompensas que estão mais distantes do tempo atual, né? Então, a gente sempre quer maximizar esse XT, né? Então, falar um pouco do algoritmo Key-Learning, que ele funcionava, né, baseado na função ação-valor, né? E ele utilizava essa regra de atualização, né? Então, em cada T, para atualizar essa estimativa dele da função valor, ele tinha esse target aqui, né? A recompensa, no caso, ele está indo do ST para o ST mais 1, então ele tinha a recompensa, quanto de recompensa que ele iria ganhar, né? Seria a nova estimativa, né? O target, que seria o RT mais 1, mais o fator de desconto, mais pegando sempre o máximo do QPI do ST mais 1A, né? E com isso ele vai atualizando isso usando um alisamento exponencial, né? Uma média móvel aqui nesse caso. E outra forma de a gente de aproximar o QPI é usando redes neurais profundas, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma rede neural profunda, então a gente sabe que são uma multilayer perceptron, né, mais 3 camadas, e a gente consegue usar ela para aproximar, né, funções variadas aí, né? Então, baseado nisso, surgiu o algoritmo Deep Key-Networks, né, que ele usava para aproximar aquele target, né, do mesmo target aqui do YJ,
ele usa agora uma rede neural ao invés daquela equação anterior. Então, o target, né, seria dado por esse YJ, que se for um estado terminal seria só RJ, se não, cai naquele mesmo caso anterior, né? A diferença é que agora a nossa função ação-valor é dada por uma rede, né? Então ela tem nesse instante os parâmetros θ. Né? E a gente quer minimizar essa função de loss, né? Usando descidas de gradientes, né? Tudo mais. Beleza, vamos falar um pouco da metodologia, né? Então, a tarefa de aprendizado. Né? A tarefa de aprendizado ela é idêntica à tarefa do trabalho Niro Hassel, de 2008, né? Que consiste em um único agente pressionar um jogador oponente com a posse de bola em uma situação 1 contra 1. Né? Seria um behavior de pressão, um behavior defensivo contra 1, tentando pegar a bola ou não deixar o oponente passar a bola, por assim dizer. Né? Só que a gente realizou algumas modificações. É um novo espaço de ações por mudanças no modelo de ação do Dash. Então, em 2008, o modelo do Dash era um e agora já é outro, né? Então, a gente fez algumas adaptações nisso. O espaço de observação ele se manteve, mas a gente mudou um pouco o referencial das posições e foram especificadas precisamente as condições de término de um episódio, porque no artigo acaba que ele deixa essas condições um pouco soltas e a gente amarrou mais isso, né? Para deixar mais claro. Então, falar um pouco da inicialização do episódio. Né? Então, basicamente, aqui você tem onde o jogador que vai aprender vai começar, né? E o oponente ele sempre vai começar em alguma posição desses dois semicírculos. Né? Um semicírculo de 3 metros e um semicírculo de 5 metros. Né? Ele vai ser uma posição aleatória em algum desses dois semicírculos. Né? Além disso, o jogador e o oponente eles vão começar com o ângulo do corpo e velocidades iniciais aleatórias. E a bola ela sempre vai começar em alguma posição da kickable area do oponente, né? Para ele ter o domínio da bola e tentar driblar o jogador. Né? Além disso, a gente vai realizar esse treino em diferentes regiões do campo, porque esse behavior defensivo ele depende de onde vai ocorrer. Né? Porque, pensa, se o oponente está mais próximo do campo, eu não posso arriscar, eu não posso errar tanto assim, né? Porque um gol é mais fácil de ter um gol, né? Então, a gente considera que o comportamento que ele vai ter nessas duas regiões, né, do campo é um pouco diferente do que ele teria nessas duas outras aqui, né? Por isso que a gente propôs essas 4 regiões do campo para tentar ter uma generalização melhor, né? A gente não pode escolher só uma porque isso provavelmente não iria funcionar bem, né, em outras regiões do campo. Né? Então, a gente vai treinando nesses 4, que é como o Gable, né, também fez. Então, para o espaço de ações, a gente optou por não usar um espaço de ação discreto contínuo, né? Porque, baseado na nossa pesquisa, os frameworks de RL que a gente viu não suportavam esse tipo de espaço de ação ainda. Né? Então, ao invés de a gente ter esse trabalho de implementar um algoritmo na mão, né, a gente preferiu já usar um algoritmo que já esteja implementado no framework e focar em outros pontos do trabalho. Né? Porém, isso não necessariamente vai comprometer a nossa performance. Né? Esses autores eles mostraram que a política ótima de diferentes problemas com espaço de ação contínuo ele resulta na escolha dos valores extremos das ações. Então, se eu tenho ações, por exemplo, no intervalo de 0 a 100, a política ótima era 0 ou 100, né? Ficava alternando entre os extremos. Então, isso aí coincide justamente com a política ótima que a gente obteria, né? Se fosse um espaço de ação discreto. Então, não necessariamente a política ótima que a gente vai chegar vai ser muito diferente da política ótima que a gente chegaria no discreto contínuo. Lógico, a gente não pode afirmar isso com certeza, mas só pelo fato da gente usar um espaço de ações discreto, não invalida o trabalho. Né? Pode ser que a gente chegue em algum resultado bom. Então, a gente usou um espaço de ações discreto, para isso a gente discretizou a ação turn em passo de 10 graus, né? Que o x ele vai estar nesse intervalo. A gente discretizou a ação de dash YZ em passo de 10 graus para cada valor de Y em 30, 60, 100. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com o combinatório das ações, né? Então, para cada Z, para cada Y, que seria o dash power, então os possíveis dash power seria 30, 60 e 100, e ele pode dar o dash em qualquer direção, né? Qualquer dessas duas direções, qualquer direção, né? Aqui, como do turn, em passos de 10 graus, né? E a ação de Y igual a 0 foi adicionada separadamente porque não tem ângulo, né? E ao todo a gente tem 145 ações, né? Então, parece ser bastante coisa, e com certeza isso vai ser avaliado posteriormente, né? E pode ser que isso seja até modificado no futuro. Né?
simplificações futuras podem ser aplicadas a depender da performance, né? E o espaço de observação proposto agora. A gente vai considerar a distância entre o jogador que aprende e o oponente, a velocidade do jogador que aprende, né, x e y, posição da bola x e y, velocidade absoluta do oponente, alfa vai ser o ângulo do corpo do jogador em relação ao oponente, beta vai ser o ângulo do corpo do oponente em relação ao jogador, ao gol do jogador, e o gama vai ser o ângulo estratégico ali, entre o centro do gol, o oponente e o jogador, né? Ele dá mais ou menos qual é a abertura do oponente ao nosso gol, né? Tudo isso é muito importante para essa tarefa, né? E além disso, o referencial que a gente usou um diferente dos autores do paper, né? A gente, para definir um referencial em cada ciclo, né? A gente vai pegar a distância do centro do gol ao oponente, e essa linha vai ser o eixo X, ele é paralelo a essa linha aqui, né? E aí o eixo Y, ele aparece fazendo 90 graus aqui, né? E esse vai ser o referencial. Isso porque essa distância, ela é muito importante para o nosso problema, né? E aí a pessoa que mandar as coordenadas já nesse referencial, já ia ser importante para o algoritmo aprender isso dentro dele e já saber que as coisas em relação ao gol é uma coisa importante, né? Beleza, então a gente vai discutir os possíveis resultados de um episódio. Então a gente pode ter um erro, um episódio vai resultar um erro quando a bola sai para fora do campo, ou o oponente perde a bola sozinho. Nesse caso a gente só vai descartar o episódio. Pode ter sucesso quando a bola está na kickable area do agente de RL, então ele consegue chutar a bola, né? Ou ele consegue comandar um tackle com probabilidade de 0,8, né? Pode ter uma situação de pânico do oponente, em que o oponente ele mal inicia o episódio e já chuta a bola para longe, né? Seria um caso do pânico. Tipo, isso é um comportamento que você não consegue nem treinar nesse caso, né? Ou ele chuta a bola para longe simplesmente porque era a melhor decisão, né? Um caso de falha seria quando o oponente ele se distancia mais de 7 metros, então ele conseguiu driblar o nosso jogador, ou a bola está no kickball area do oponente durante todo o episódio, né? Então a gente não conseguiu tirar a bola dele. Ou uma condição de timeout também, que a gente botou um máximo de 35 ciclos quando nenhum dos resultados anteriores ocorreram, né? Então a maioria das condições aqui estão inspiradas no artigo, né? Mas a gente restringiu um pouco os mais, né? Como essa probabilidade e alguns valores aqui. Então a nossa recompensa proposta, baseada nos resultados do episódio, é +1 se for sucesso, -1 se for falha, e -001 todos nos time steps, né, que não obtiverem isso aqui. No caso do erro, pânico e falha, a gente só descarta, né? Então a gente só mandaria aquelas recompensas, quer dizer, pânico do oponente, erro e timeout, a gente descarta. No caso, só falha e sucesso, a gente daria +1 no sucesso, -1 na falha, né? Para isso, a gente decidiu não usar o HFO, né? Por causa de algumas daquelas limitações que a gente falou. Então, a gente vai desenvolver um novo environment OpenID de Single Agent RL para o 2D, por causa das limitações do HFO. E a nossa proposta é aceitar qualquer espaço de ações de discreto contínuo, aceitar qualquer espaço de observação, uma arquitetura simplificada dos agentes, né, baseado na libRCSC, que é muito útil, né, a biblioteca do 2D para a gente criar os agentes com base nela, né? E a gente vai mandar sinais de recompensa em todo o ciclo para poder treinar bem, né? Aqui a gente tem um diagrama de sequência mostrando só as interações, né, entre o environment, o player e o trainer, né? Então, basicamente, o environment ele vai mandar o action para o jogador, depois o jogador vai mandar um action, só que serve o trainer também, no caso ele vai mandar só um end, né? Como a gente vai rodar em modo síncrono, as mensagens precisam ter um done no final, né? Então o trainer precisa mandar esse end, né? O player já manda ele junto com o action, mas é para o servidor passar eles para o próximo ciclo, né? Depois o servidor dá update, né? O player manda as informações da transição, que seria o próximo estado e a recompensa, e o trainer ele diz se o episódio acabou ou não, né? Pro environment de RL, né? Beleza. Então, para o algoritmo de aprendizado, a gente optou por usar o RableDKN, de 2017, né? Ele é um algoritmo moderno para espaço de ações discretas, né? Nesse paper, os autores fazem um survey dizendo quais algoritmos, né, servem para quais espaços de ações, né? E o RableDKN está em um dos recentes ali para esse tipo de estados, né? Então, aqui a gente tem uma comparação rápida de algumas modificações, né, do DQN
e do Rainbow, né? Que o Rainbow DQN é feito em cima do DQN, aqui a gente tem um benchmark feito pela DeepMind, 57 jogos de Atari, né? Então aqui tem um DQN comum. Aqui tem várias modificações que eles vão fazendo aos poucos, né? Que seriam cada um desses improvements. E aqui você tem um Rainbow, que seria justamente o arco-íris, que ele junta todas as modificações e cria essa linha colorida aqui, né? Então, ele supera, né, bastante aqui todos os outros, né? Então, beleza. O algoritmo Rainbow DQN está presente na biblioteca ReiRLlib, né, que é a biblioteca que a gente já pretende usar. Então, a gente pode utilizar após finalizar o ambiente environment proposto, né? Para o primeiro treinamento, a gente vai configurar alguns parâmetros, como esse Vmin e o Vmaximo seria, na biblioteca, ele pede para especificar os ranges do nosso retorno, né? No caso, seria -1 e +1. Ou seja, assim que começa o episódio, ele dá sucesso. Aí +1 seria o nosso retorno. Ou assim, ele falha direto, então -1. E aqui, no caso, a gente habilita cada um daqueles improvements que teve no DQN, né? Então, se vai ter noise, se vai ter dual em DQN, double DQN, qual o tipo do replay buffer, né? E também aqui vai ser a nossa arquitetura da rede, que a gente vai usar essa rede de 4 camadas, hiddens, né? E função de ativação a gente vai usar ReLU mesmo, então uma rede bem em padrão, sem muito mistério, né? Essa rede ela foi inspirada em alguns outros trabalhos do 2D, né? No trabalho do Stone, que ele treinou, e no trabalho do Zari também, de 2019, né? Para treinar aqui, a gente vai usar 3 oponentes de 2022, né? O Cyrus, o Robocin e o Chan. Eu vou tentar rodar alguns oponentes que não são baseados no Agente 2D também, para isso, né? Como o Friday Night de Voxy também, estava querendo testar outros, justamente para trazer uma maior diversidade para o trabalho, né? Mas o que a gente testou foram esses 3, e esses não tiveram comportamento anti-learn, né? Tipo, os agentes não ficam só chutando a bola para longe, a gente realmente consegue, dá para treinar com eles, né? Foram os 3 que eu testei até agora. E a gente vai gerar a proposta é gerar 3 políticas especializadas para cada um desses oponentes. Então a gente coloca para treinar contra cada um e gera 3 políticas especializadas. E depois a gente vai gerar uma política generalizada por aprendizado supervisionado a partir das 3 políticas especializadas para cada um desses oponentes, né? Com isso, a gente vai querer medir a performance, né? A gente vai rodar a tarefa contra os 3 oponentes e vai usando as 3 políticas, né? Tanto as 3 especializadas e a política generalizada, né? Justamente para ver, porque num jogo real, né, é interessante que a gente tenha um bom poder de generalização ali, né? Para medir isso. Então, vamos falar um pouco dos trabalhos futuros. Então, em julho, a gente pretende concluir a implementação do OpenAI. Eu já comecei, né, a parte do protocolo de transferência de mensagens ali, já está feito. Eu já consegui fazer um Python mock, já está funcionando, já tá mandando mensagens. Falta só implementar a classe do Gin e implementar a task do Hassel, né, que a gente propôs no trainer, né? Então, todas aquelas condições, mandar, processar as informações, inicializar o episódio e tal. Em agosto, a gente vai verificar se os episódios estão funcionando como esperado. Então, se ele tá mandando os vetores de forma certa, todo esse debug inicial, né, antes de começar o treinamento. Depois a gente vai fazer um primeiro treinamento só para debugging, só para ver se a gente está aprendendo, consegue aprender alguma coisa, né? Depois eu propus aqui, né, treinar contra um único oponente, modificando os parâmetros. A gente pode até tentar vários, mas sabe que RL é muita tentativa e erro. Então, acho que é interessante ter uma parte de ficar mexendo, ficar brincando nos parâmetros, até chegar numa coisa assim que funciona razoavelmente ok, né? E depois seria fazer o treino contra os 2 oponentes restantes, usando os parâmetros aqui contra esse oponente, né? Depois seria gerar o dataset, né, e treinar política generalizada. Então, gerar as observações, gerar ação, fazer um dataset supervisionado mesmo, né, e gerar política, treinar a rede a partir disso. Depois a gente vai fazer o cálculo da performance de cada política. E aqui, né, em paralelo, a gente vai retomar a escrita da tese. E novembro, acho que até um pouco antes aqui, para a gente finalizar a tese, né? Então, é isso, pessoal. Essa foi a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi, pela apresentação. E agora, seguindo aqui o nosso procedimento, eu passo a palavra para o Felipe Coimbra, para ele fazer seus comentários. E agradeço novamente a participação aqui na banca. Não, tranquilo, o prazer é meu, cara. Tá ajudando num trabalho de 2D é bom demais.
Cara, gostei bastante da apresentação, gostei bastante do escopo do trabalho. Achei que você conseguiu criar um plano de pesquisa que é muito alcançável e que está usando já bastante tecnologia que já é de ponta, tipo OpenAI Gym, pô, muito legal. Você pensa em liberar o código depois disso? Penso. Eu acho que Eu penso em botar no Androids Open e na realidade eu penso assim, fazer um Open e fazer um do nosso do 2D, né? Mas vai ter um Openzinho lá, com certeza. entendi. Então vai ter um trabalho extra para separar os dois. Vai ter. Bacana. Eu não terminei de ler o trabalho, mas eu pude checar aqui. Depois eu vou mandar a revisão, mas assim, não vou. Acho que a esse ponto da pesquisa não vale a pena ficar botando correções de inglês, né? Então eu vou me ater mesmo ao conteúdo. E a apresentação foi muito boa para eu pegar melhor qual é o contexto, né? Tipo, do Rainbow Decane e tudo mais, para poder ver se o conteúdo está direcionando nesse rumo, né? Mas o que eu posso dizer é que do trabalho escrito eu vi que o inglês está bom, muito bom. Eu não lembro de ter visto citação para o trabalho do Robocin, então eu posso ter perdido, mas eu vi que eu acho que você botou a citação na apresentação. Ela é que é uma tese, é Machado 2019, se não me engano. Sim. Tá lá no final, eu acho. Tá bom, então eu vou procurar de novo. Eu acho que é essa aqui, ó. É que eu não cito o Robocin, né? Não acabei não citando. Esse aqui. De 2019. Tem aqui Centro de Informática. Ah, tá. Então eu acho que... Eu posso até mandar a tese para você, se você quiser. Não, eu acho que eu tenho também. Tem. Eu acho que o contexto de citação foi diferente. Acho que você trouxe diferentes elementos da pesquisa no texto e agora, né? Agora você usou como um exemplo de utilização do HFO para treinar um behavior, Sim. né? Não sei se na tese tratou dessa forma. Mas isso é só um detalhe. É só porque tem alguns trabalhos que eu acho bacana de se citar como tentativas. O trabalho do Riva também foi utilização de HFO? Tô tentando lembrar agora. Foi. Foi. Esse de 2019 fala. Esse você citou. Isso. Bem direitinho, assim. Eu falo que usou o HFL também aqui. Tá, bacana. Eu acho que eu tenho algumas anotações, algumas perguntas aqui. Eu acho que, primeiramente, tem um slide que, no começo, que você fala sobre, acho que é sobre o 2D e fala sobre as ações de dash, turn. Se puder voltar lá, só para confirmar, que eu não sei se eu peguei errado. É bem no começo. Acho que... acho que é aí. Slide 11. Deve ter anotado o número. Então, se eu não me engano, o power do dash pode ser negativo também. Então, é que, tipo, mudaram isso de 2021 para 22. Aí agora de início, eles colocaram aquele modelo do Omnidirectional Dash, né? E Sim. realmente o power podia ser menos 100. Aí, tipo, quando você mandava menos 100, ele ia contrário ao body angle dele, né? Dava o dash nessa direção. Só que eles mudaram a API, digamos. Para você fazer isso agora, você não manda mais um menos 100. Você manda 100 com 180. Mas é porque antes você já podia fazer isso. Agora o que acontece se você faz isso? Eles botaram um parâmetro min dash power foi para 0, tá ligado? Tipo, entendi. Eles fazem ele faz um mínimo, né? esse parâmetro agora no server, ele tá zerado. Entendeu? O min dash power. Entendi. Foi para 2022. Isso deu até umas dor de cabeça no código. A gente Eu imagino. sofreu bastante com isso. Ainda Ele sofre. bastante. Aí se você quiser fazer o backdash é 100 e 180, entendeu? Entendi. Beleza. Então, era isso aí. Tá, uma coisa que eu percebi que você também foi cuidadoso foi a respeito de justificar por que você não vai abordar um cenário em que o dash, né, o espaço de ações é contínuo, né? É discreto contínuo. Pois é, discreto. Não sei se eu entendi exatamente o que você quis dizer com isso.
O discreto contínuo porque tem ações discretas, 3 tipos de ação e os parâmetros são contínuos? Isso, exatamente. Você precisa mandar qual ação e ainda escolher os parâmetros. Entendi. Aí, tipo, é um espaço de ações diferente que o pessoal chama. Aí na literatura tem 2 nomes que o pessoal usa. Ou é discrete continuous ou parameterized. Sim, São faz sentido. esses dois. Interessante, não sabia que a literatura estava fazendo essa distinção, não. Mas faz sentido. Mas o que eu ia dizer é que você tem que não sei até onde a tua preocupação é tão relevante, porque, se eu não me engano, apesar de que você manda um double pro servidor, ele discretiza. Sim. Então, se você mandar uma coisa quebrada, ele vai tratar como discreto do mesmo jeito. Então, você pode dizer que isso é como o negócio funciona, sabe? Você não precisa querer, não sei até onde vale a pena. Tem alguém que tá querendo intervir aí. Ô, Coimbra, eu não entendi o que você quis dizer quando ele com o servidor discretiza. Você falou que ele quantiza de maneira, tipo, bem mais grosseira? Ele tem Sim, quantização. não é quantizar sim. no nível de double é discreto, não. Não é isso, não. É quantizar no sentido que existe um dash step, né? Então, se você. Boto fé, boto fé. Então, se você manda 90.34, vai ser 90. É tipo isso. Entendi. Sabe? Então talvez isso não. Eu não sabia disso. Isso realmente é um ponto interessante para a argumentação. Pois é, eu posso ir atrás, talvez eu tenha citado isso no meu TG ou não, sei lá, mas isso foi de eu olhando dentro do código do servidor para checar isso aí, isso é exatamente como funcionava, né? Mas ainda assim não foge do problema do espaço de ações grande, né, também, se for discreto. Né? Tipo, eu acho que tem diferença você usar um espaço de ações discreto grande e usar um discreto contínuo, sabe? Tipo, não é a mesma coisa. Certo. Tá bom, eu concordo, não é a mesma coisa, eu não entendi muito bem como relaciona com a discussão. Mas é só uma questão, tipo, eu vi que você foi atrás de literatura e tudo mais, e acho que talvez não precise. E até porque a literatura eu achei meio duvidoso do jeito que você apresentou. Talvez tenha sido só do jeito que você falou, mas você explicou que aquele trabalho mostrava uma situação em que o espaço era contínuo, mas a solução ótima tendia a ser os extremos, né? Então, meio que a solução ótima de um espaço contínuo pode ser uma coisa discreta, né? Essa é a conclusão. Exatamente. Entendi. Foi alguns problemas que eles testaram isso, aí perceberam isso, né? Que às vezes a solução é uma política discreta lá. Entendi, legal, mas só porque é um argumento mais fraco do que você falar que o servidor simplesmente discretiza segundo a regra dele, porque pode ser que não seja discreta a solução ótima. Então, talvez você esteja... Faz sentido. Você não sabe, talvez você esteja extremamente enviesado para algo ruim, né? Eu duvido muito, tá? Só para esclarecer, eu duvido muito mesmo que você esteja enviesado. Mas, é isso. Deixa eu ver se tem uns 2 comentários, eu acho aqui. Você acha que tem no manual isso? Não, acho que não tem no manual. Talvez, cara. Vale a pena dar uma olhada, porque só tem que procurar na seção lá do Dash, né? Mas eu acho que não tem. O que tem é que entre os parâmetros... Nos changelogs lá? Do Git, alguma coisa assim? Talvez também tenha nos changelogs. Posso te ajudar. Eu lembro de olhar bastante nos changelogs quando eu queria verificar o que alguma coisa fazia. Mas, assim, basicamente o que existia? Existia um dash que era direções muito específicas, né? E aí eles tornaram um omnidirectional dash, né? Como se fosse uma coisa tipo, nossa, agora 180 graus. Não é. O que eles fizeram foi reduzir de 100 para 1 grau, né? Continua discretizado a direção. E o power também é discretizado, se não me engano, porque dentro do servidor ele converte para um long, sabe? É uma coisa muito obscura, mas ele converte para um long. É um conhecimento... Se eu não me engano, o turn é discretizado em 1. Se eu não me engano. É 1 grau. E eu vou atrás para confirmar para você. Eu acho que essa discretização de 1 grau, ela é para tudo. Porque qual a razão disso tudo? É que eles sempre tornam tudo para long, entendeu? Super eles transformam em long. E aí eles usam uma multiplicação, né? Por 10, poderia, ou 100, e depois reduzem, aí vira 1 grau. Entendi. Mesmo double, dash power, por exemplo. Aí,
Cara, teu conhecimento de MDP, né, Markov Decision Process, muito bom, gostei bastante, foi muito didático. Explicou tudo direitinho, claramente deu pra ver que você estudou e entende o que tá acontecendo, sabe? Então, Top. olha, no começo eu não tinha entendido porque você estava citando Q-Learning, depois que eu fui ver que era por causa do DQN, eu acho que na apresentação vale a pena aí você dar uma apresentada assim, vou falar aqui de Q-Learning porque é assim que se aprende função-valor e eu quero fazer um método que usa aprendizado de função-valor. Entendi. Eu vou complementar ainda. Porque a ideia é que o Rainbow é feito em cima, né? Então, vou explicar o DQN e algumas daquelas modificações também. Sobre o Rainbow, inclusive, pode voltar no gráfico do Rainbow. Acho que no final, né, que você mostra o quanto ele é bom comparado com o DQN. Eu fiquei um pouco bugado com aquele gráfico e o que você estava falando, mas deixa eu ver se eu entendi. O Rainbow, que é esse colorido, né, em forma de arco-íris, esses outros aí são o que acontece quando você pega o Rainbow e remove um dos elementos do Rainbow, é isso? No double, no priority, no dueling. Exatamente. Tá, entendi. Porque ele vem com 6, né? São 6 aprimoramentos. Aí ele tira cada um e plota. Tá, bacana, entendi. É porque quando eu olhei de primeiro, tava adicionando coisa. Confuso mesmo. Você pensa sempre que você adiciona em relação. Tá bom, mas isso não acho que não é tão importante para apresentação, né? Então tá ok. Ablation Studies. Famoso, né, mano? É o nome disso aí na literatura. Eu lembro disso demais. A gente conversando sobre isso. O que motiva a escolha... sim. O que exatamente motivou a escolha dos steps? Do turn e do dash? O 10 graus foi porque porque o artigo lá de 2008 ele usava 10 graus também. Mas não tem, tipo, pode ser que um step menor funcione também. Entendi. Então, pelo que eu entendi, a tua estratégia de pesquisa, você está tentando se tornar o mais fidedigno possível, mais equiparável possível com o Neural Hassle de antigamente. A maior parte dos parâmetros que eles usaram. No caso, pode ser que esse espaço de ações seja grande também, que eu falei, né? Aí a gente vai ter que, não sei, talvez mudar esse passo, o tamanho do passo e tudo mais. Né? Entendi. Bem, eu não sei. Eu acho que, sinceramente, meu instinto aqui, eu não sou nenhum especialista, meu instinto é que esse tamanho aí, 145, tá ok. Eu não sei como é que tá sendo os trabalhos de RL Data Androids com o tamanho do espaço de ação, mas esse 145 parece bem ok. Talvez o Mango possa comentar depois aí, se ele lembrar. Mas, ok. Não, mas só que é interessante, se você propõe que o trabalho use como baseline o Neural Hassle de 2008, e aí você vai utilizar parâmetros parecidos, eu acho bacana, porque aí se torna mais comparável o trabalho, né, para ver melhor o efeito de ter uma rede neural de múltiplas camadas, né? Porque se você começa a mudar os parâmetros, aí pode ser que esses parâmetros estejam influenciando significativamente, né? Então eu acho isso legal. Eu só perguntaria para você assim, o objetivo final é chegar aí, é treinar com sucesso a rede, e é isso aí, comparar os resultados com o teu baseline, ou você vai querer investigar um pouco mais depois? Em relação ao que é que como você vai fazer. Em relação ao Neural Hassle, você fala? Em comparação, você vai ter o Neural Hassle, você vai ter teus primeiros resultados, né? Então você tem a baseline fundamental, que é o Neural Hassle, aí você tem a tua baseline, que vai ser tipo o mais próximo possível que você imitou o Neural Hassle e o que é que deu. E aí você pode variar os parâmetros, né? Para ver como é que você pode melhorar. Sim. Você pretende variar, fazer essa variação, esse estudo de variação, ou não, tá fora do escopo? Não sei se no TG se vai dar tempo, né? Acho que não. Pro TG acho que não, acho que já tá bastante coisa, principalmente que a gente vai treinar várias políticas e tal, né? Sim, inclusive, sobre isso, né? Então, o plano é treinar 3 políticas para 3 agentes e depois generalizar, né? Isso. Talvez eu tenha perdido isso, mas você diz, por aprendizado supervisionado, o que exatamente você está pensando em como utilizar aprendizado supervisionado para gerar essa PG? Acho que seria tipo imitation learning mesmo, tipo, gera
A gente bota chegou na nossa política especializada, PE, daí ele começa, aí beleza, chegou treinou, tá tudo certinho, aí começa a rodar contra o oponente, aí pega o espaço de observação e a ação que saiu. Aí vai pegando de vários steps, né? E aí a gente consegue montar um dataset e depois criar uma rede que a entrada vai ser o observation, a saída vai ser a ação. Entendi. Tem alguma razão para escolher esse método ao invés de simplesmente randomizar qual o oponente do episódio que você está jogando? Daria também para fazer isso, né? Que seria tipo, eu não sei, talvez, porque eu cheguei a conversar isso com o Manga. Se a gente fosse, por exemplo, alternando um oponente a cada episódio, né? Treinava um com o Cyrus, um com o Robocinho, um com o Yushan. Baseado, acho, com alguns trabalhos que o Manga já tinha feito, ele, naquele caso, né, fazendo desse jeito, tinha dado uma performance melhor do que fazer trocando aqui. No caso, trocando os oponentes, né? Eu acho que talvez o treinamento ele pode demorar um pouco mais para aprender também. Tipo, teria que talvez você ficar trocando direto os oponentes, não sei, teria que testar realmente. Mas acho que é também tranquilo de avaliar essa política, né? Não seria nenhuma. Seria tranquilo, assim, dado que tá tudo pronto, né? Rodar isso Assim, não seria algo muito desgastante, né? Acho que entendi. daria pra fazer. Bem, eu acho que eu encararia isso só como uma metodologia alternativa, né? Não precisa seguir o que eu tô falando e tal, até porque a tua proposta tá bem sólida, mas é só porque, eu não sei, eu tenho a impressão que pode ser um pouco complicado generalizar, tipo, o comportamento, porque assim, o legal de RL é que como o agente aprende jogando, ele tende a aprender um comportamento, não, uma política, que faz sentido em um span de ciclos, certo? Você pega um agente que seguir nessa política, ela vai gerar, pode ser um comportamento meio mais ou menos, meio troncho, mas vai ser um comportamento que tem certa estabilidade. Por exemplo, o movimento vai ter estabilidade, não vai ter movimentações muito bruscas, porque quando ele faz tipo, movimentação brusca, o jogador imediatamente tá ruim e vai receber menos recompensa e vai ser ajustado. Enquanto se você tiver 3 políticas que funcionam bem, de maneira estável ao longo do tempo, né? No intervalo, sei lá, de 50 ciclos, de 100 ciclos, e aí você vai tentar aprender por imitação, a política de PG que você vai aprender, talvez ela não demonstre esse comportamento estável, entendeu? Temporal, né? Que você fala. Inclusive, uma coisa, quando eu fiz meu trabalho com Imitation Learning, eu fiz um trabalho que consegui ter um resultado bacana, até, com política de predição de movimento do Helios, mas, assim, eu nunca testei essa política numa partida real, a predição real de uma partida, ou então fazer um jogador seguir essa política de predição de ação. Então, eu não me arrisquei a dizer que ela funcionava bem, entendeu? Então, se você continuar com esse trabalho, então eu diria o seguinte, a lição é o seguinte, verifique que PG gera um comportamento que faz sentido, sabe? Bota o jogador para seguir ela no treinamento e tudo mais, tenha esse cuidado. Mesmo você usando aprendizado supervisionado, sabe? Depois joga essa rede neural, as matrizes que você aprendeu no ambiente do OpenAI Gym e roda para ver se ele tá funcionando bem. Porque senão... porque no caso, tipo, querendo ou não, o dataset tem um tempo aí, né? Nesse caso, associado, né? Se a gente fizer isso aqui, meio que a gente anula, né? É isso que você tá falando, né? Isso, exatamente. Você quebra a conexão temporal entre as ações. Então, estão desconectadas, né? Os vetores isso. ali e tal. Mas como se fosse ID, né? Como se fosse um dataset. Não é bem assim, né? Então, talvez você perca alguma coisa. Espero que não, né? Bem, é isso. Eu achei interessante essa abordagem de 3 PS. Você tem razão. Se você só aleatorizar o oponente do episódio, vai aumentar a variância, né? É como se você estivesse jogando contra um único oponente que ele aleatoriamente ele decide agir de uma maneira. Exato, tipo, ele começa a jogar bem nesse, aí trocou, aí, putz, aí ele vai começar a aprender nesse, aí ferrou do anterior, né? Sei lá, Sim, algo com assim. certeza.
é mais fácil aprender contra um só, né? Uma política estável. Uhum. Nossa, tem muita coisa legal para explorar nesse sentido aí, mas que pena que não vai dar. E acho que é isso, cara. De maneira geral, eu gostei bastante da apresentação. Tô vendo que vai dar muito bom. Estou confiante. Legal. Isso aí. Obrigado, Coimbra. Valeu, Coimbra. Muito obrigado. Vou só fazer alguns comentários bem rápidos aqui. Então, primeiramente, mais comentando em... vou primeiramente comentar sobre o trabalho do Davi. Então, o Davi, ele parabenizo ele pelo trabalho, né? Porque ele vem trabalhando de forma bem consistente desde o começo do ano, na verdade, desde a IC também. Ele fez IC no 2D, não foi Reinforcement Learning, foi mais um Data Science aí em cima das posições dos oponentes. Mas desde aquela época ele trabalha de forma bem consistente, sempre trazendo resultados novos nas reuniões e tal. Isso é uma coisa com certeza super bem positiva, e ele também vem mantendo esse ritmo de trabalho no TG. Até nas férias ele mexeu umas coisas, trouxe já bastante coisa que ele já tinha mexido. E com isso, realmente acho que já é um trabalho que está bem adiantado para a etapa que está, né? Às vezes a pessoa chega no final do TG1 e ela só tem proposta, mas ele já fez o framework, já integrou as coisas, e é muito importante, claro, para a equipe ter esse framework de RL integrado ao 2D também, que a gente sabe que é um trabalho considerável. Sobre os comentários que o Coimbra fez, tem essa questão desse trabalho que a gente achou do DeepMind, né, que era a discussão que eu estava com o Davi também, esse negócio do espaço parametrizado, hierárquico, que você escolhe a ação, depois os parâmetros, que é o mesmo problema que eu tive com Riva na época, que tipo, os frameworks geralmente não implementam isso. Aí a única coisa que tem é uma parada do pessoal do Peter Stone, acho que é do Peter Stone, né, do Stone, um artigo dele parametrizer de alguma coisa. Aí eu lembro que a gente até achou uns caras que pegaram, implementaram isso para outros algoritmos e tal, mas é um GitHub meio carteado. E a gente ficou, porra, é foda, né? Usar o GitHub carteado dos caras em vez de um framework realmente robusto. Mas aí apareceu eu tava olhando o site do DeepMind aleatoriamente, aí eu vi esse artigo que faz muito sentido, que eu lembrei, interessante isso. Porque se você olhar soluções de controle ótimo, geralmente soluções de controle ótimo, quando você pensa em coisas como minimizar tempo, geralmente essas soluções, as ações que você obtém estão nos extremos do intervalo de ações que você pode tomar. Então faz bastante sentido mesmo essa conclusão que eles chegaram, mas claro, isso não é para todos os problemas possíveis, depende muito do seu espaço de ação. Coisas como, por exemplo, o ângulo é uma coisa que me faz parecer que não necessariamente está no extremo, né? Porque o ângulo não tem exatamente um extremo. Teste, ser 0 ou 100 é uma coisa que faz sentido. Que esteja no extremo mesmo, a solução ótima. Ou você acelera o máximo possível, ou você não acelera. Mas, de qualquer forma, pelo menos é um indicativo de que talvez, se a gente adotar como discreto para fugir desse problema do parametrizer, seja algo razoável. E aí a gente fala, vamos por esse caminho, vamos ver o que dá. Você perguntou se 145 é um tamanho grande, é um tamanho ok ou não. Na verdade, a gente não tem muita experiência na equipe, porque tudo o resto que a gente fez foi com policy gradients. A gente nunca treinou nada com discreto. Tudo que a gente treina é com policy gradients. Aí é sempre espaço contínuo. Então a experiência que a gente tem é PPO e saque e só, assim. Mas vamos ver o que dá. Assim, eu acho que pela literatura 145 parece bem ok, assim. E esses algoritmos discretos, geralmente eles são mais bem comportadinhos, né? O DQN e família são mais comportadinhos que os policy gradients. Até tem gente que recomenda, às vezes, discretizar, porque é mais fácil treinar do que usando os policy gradients. E a última coisa sobre esse problema de treinar supervisionado, né? Na verdade, a gente estava discutindo isso algum dia, aí eu lembrei, isso parece muito o problema que o Dixiano teve. No caso dele era o seguinte, era um estabilizador para o humanoide do 3D, treinado com RL, e aí ele ficava empurrando o robô, né? E aí ele primeiro fez uma task que ele empurrava o robô de frente. E aí depois ele fez uma task que ele empurrava o robô de lado, beleza? E ele, beleza, agora eu vou para o mais complicado, que é gerar uma direção aleatória. Isso não treinou muito bem. Aí, por algum motivo, ele tinha lido um artigo que era essa ideia de, sei lá, destilar conhecimento, sabe? Do tipo, eu treinei coisas especialistas, e aí eu depois gero um dataset supervisionado e treino com isso e fica bom. Aí ele testou essa parada. E por algum motivo ficou muito melhor
do que treinando com RL com direções aleatórias. A suspeita nossa é que supervisionado é mais fácil de treinar. Mas eu concordo contigo que tem todos esses efeitos estranhos que não estão sendo considerados, né? Que é, tipo, realmente, o RL, a princípio, ele tem mais capacidade de aprender uma solução correta. Até porque aprendizado supervisionado, às vezes você tem duas situações diferentes, mas assim, sei lá, essas duas situações diferentes, elas passam por estados que são iguais para o robô. E às vezes as políticas, elas diferem muito entre si, né? O que o aprendizado supervisionado vai aprender é tentar achar a média das duas, porque é o que minimiza o erro quadrático. Mas não necessariamente essa é uma boa ação para tomar. Essa é uma péssima ação para tomar. Pode ser que, sei lá, eu penso bastante num problema de path planning, por exemplo. Sei lá, tem um obstáculo aqui, a ação ótima ou você vai nessa direção ou você vai nessa direção. A média dessas duas políticas que funcionam é uma merda, tá ligado? Que manda o cara direto pro obstáculo. Então, pode ser que seja uma péssima ideia, eu concordo com você, mas como no problema lá do Dixiano funcionou bem, eu falei, a gente pode tentar assim, ver o que dá. Mas concordo com você que seria legal depois fazer o treinamento ciclando mesmo entre os oponentes, entre as situações, né? Para poder ver se realmente generaliza melhor. Porque eu falo quais são as perfeições, tá vendo? Beleza, eu acho que é isso. Então, finalmente, só agradecer novamente. Agora a gente passa para uma fase de deliberação por parte. Primeiramente, antes de passar para a fase de deliberação, como nós temos plateia aqui, eu passo a palavra para a plateia, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Aproveita aí para mandar aquela. Fala aí. Primeiramente, eu queria só falar que eu achei, tipo, muito legal a apresentação do Davi. Eu não li o texto, acho que eu nem sei se está disponível ainda, mas eu achei, tipo, bem didático. A parte de RL, que nem o Coimbra falou da questão do processo decisório de Markov também, eu achei bem legal a explicação. A minha dúvida era, tipo, não sei se, tipo, é mais curiosidade mesmo, tipo, realmente não é uma crítica nem nada, não. Tipo, eu queria entender, Davi, o quão difícil é analisar, tipo, desempenho, tipo, depois que você fez essas políticas, essas policies, como que você avalia o desempenho? Tipo, é só, tipo, colocar o agente com aquela policy numa partida real? Ou, tipo, tem algo mais simples que dá para fazer para analisar o desempenho? Tipo, no conceito de, tipo, tem o test set, o validation set, tipo, a gente quer fazer algo, tipo, o jeito de avaliar o desempenho tem que ser out of sample, né? Tipo, depois que você faz o negócio treinado, você não quer usar o mesmo cenário, porque aí você tá fazendo super enviesado. Eu não sei se ficou claro para mim, tipo, como é que o desempenho é avaliado, sabe? Acho que você fala rede treinada, né? Depois acho a que rede tem diferentes jeitos de fazer, né? Eu acho que o RL Live ele deve fornecer para você a rede e talvez a gente consiga fazer no C++ mesmo. Ou ficar mandando ela do Python para o C++, entendeu? Não sei qual seria melhor. Tipo, colocar no código do agente mesmo e rodar, né, as partidas. Mas eu acho que pode deixar tanto no Python mandando a mensagem, qual ação ele vai precisar, ou fazer em C++, talvez. Mas com certeza deve ter um dump, como fazer um dump da rede, né? Mas é uma boa pergunta. Bota fé. Era isso Tem mesmo. sim, é só salvar os pesos, você tá usando PyTorch, né? Salva os pesos do PyTorch e carrega, tem uma API. O RLlib, ele usa, pode usar tanto TensorFlow ou PyTorch, tanto faz. É só carregar os pesos. Você só carrega os pesos depois com a API de C++, o PyTorch, aí você consegue fazer inferência. Bota fé. Mas aí, tipo, a minha dúvida era mais, tipo, o que tem que ser feito mesmo é rodar a partida, né? Tipo, a rigor, o certo é, tipo, assim que foi treinado... No caso a gente vai avaliar na task, né? Na tarefa. Vai ser nem não precisa na partida do 2D. É só o cenário da task. Lógico, a partida inteira seria interessante também, né? Porque às vezes o que foi treinado na task não traduz bem para
pro geral, né? Com certeza. Eu diria que são dois níveis de teste, né? Primeiramente e no RL, quando você vai avaliar, o RL é o tipo de coisa que até quando você está treinando, você sempre coleta novos samples, né? Você não fica, até você pode reutilizar durante um tempo, você pode fazer um patch, tem, por exemplo, o replay buffer, que você reutiliza a experiência do passado, mas RL é uma coisa que basicamente está ligada a você ficar coletando samples, né? Então, quando você vai avaliar o RL, geralmente você esquece os samples que você coletou durante o treinamento e coleta de novo, e avalia rodando mesmo em cima da sua task. É isso que você consegue garantir que você não está overfitting, porque você está pegando realmente novos samples. Você está avaliando rodando mesmo no simulador. Entendi. Mesma condição. Você não... exatamente, é a mesma task, só que você está pegando samples completamente novos. E aí, como isso é um tipo de teste set, né? Porque você não está só reaproveitando os samples que você olhou durante o treinamento, você está pegando samples realmente completamente novos. Eles podem ser parecidos com os do treinamento, provavelmente vai ter alguns parecidos, mas eles são realmente novos. Aí você consegue avaliar se realmente está generalizando. Mas tem outro passo da generalização, né, que para treinar, para simplificar o problema, para ser algo treinável, né, que treinar end-to-end no 2D é muito difícil, você não poder computacional é insano. Você faz uma task que ela é um surrogate, né? Tipo, ela é uma coisa que tenta representar problema de verdade, só que no mundo diminuído. E isso é uma coisa que a gente faz devido à nossa intuição humana, né? A gente pensa, acho que se a gente quebrar a task desse jeito, que nem o pessoal do Neural Hassle fez, é uma coisa que quando eu plugar isso lá no agente de verdade, esse negócio vai funcionar. Mas tem um passo aqui que você tem que provar depois que realmente é verdade, que é o segundo passo que você falou, né? Que aí joga no jogo e vê se realmente no jogo generaliza. Mas tem umas coisas bizarras, tipo assim. Você já viu, tem um trabalho que é muito legal, que eles treinaram um goleiro pra tipo, defender bola, né? E aí os caras, eles quiseram mostrar que a RL tem muita dificuldade de generalizar. E aí, principalmente generalizar contra diferentes oponentes. Aí, em vez de eles pegarem esse... Como é que era? Não, acho que era um atacante contra o goleiro. Acho que eles treinaram o atacante. Ou era self-play, não sei. Não lembro direito. Acho que eles treinaram o atacante. E aí, esse atacante, ele aprendia bem a fazer gol no goleiro. E aí, depois, para eles testarem se a política do atacante estava generalizando bem, eles pegaram o goleiro e começaram a só jogar um monte de comando aleatório para juntas dele. E aí, o goleiro caía no chão, assim, se tremendo. Na hora que isso acontecia, o atacante ele tinha acesso às posições do goleiro como parte do espaço de estados dele. Só que isso jogava a rede numa região tão maluca do espaço de estados que a política só quebrava loucamente, tá ligado? E aí o atacante ficava loucaço, assim, ele ficava tentando olhar a bola e não achava, e caía no chão também. Cara, muito engraçado. Esse vídeo é muito engraçado. Eu procurar, depois eu mando lá no Twitter. Depois manda lá. É muito bom esse vídeo, cara. Aí quebra completamente assim, a política dos caras. Que é exatamente essa ideia, pô. A gente fez, mas quem sabe se no meio do jogo ele vai passar por uma região do campo que ele nunca viu no espaço de estado, a gente vai pirar loucamente. Isso tem que testar mesmo depois. Mas acho que eu entendi, então, tipo, a ideia é, tipo, como o end-to-end é muito custoso, é tipo unit test e integration test, né? A gente faz bem mais de unit test ali, aí só na hora do vamos ver ali que faz o end-to-end, né? Exatamente, integra com o resto e vê se realmente deu certo essa simplificação que você tentou fazer. Porque pode ser que tem alguma integração ali que você não pensou, né, que vai quebrar loucamente na hora que você tentar botar no agente. Show. Massa. Beleza. Tranquilo. Dado assim. Eu tinha só uma pergunta. Primeiro, parabéns, Davi, aí. Pô, tá insano o teu trabalho. O que o Mango fala também tá dedicando bastante. Mas eu não sei se eu não peguei direito na hora. Era como é que vai funcionar o aprendizado supervisionado após os treinamentos das políticas específicas. Porque parecia que, não sei, ia ficar um threshold ali meio estranho para ele conseguir decidir na hora. Tipo, eu não consegui pegar direito como isso funcionaria. Tu fala como vai treinar? Não, tipo... basicamente isso, como seria a ideia. Porque eu não entendi direito por que isso funcionaria assim, sei lá, só... como o Manga falou, se tivesse só 12, ia pegar só o meio de um e outro e não ia dar em nada. Ou, sei lá, acho que ela vai só tentar, tipo... Ela vai só tentar aproximar mesmo.
a política, mas, tipo, como a gente está ignorando, o dataset, tu entendeu como a gente vai montar, né? A gente vai, tipo, rodar a especializada, vai mandar o vetor, vai pegar a ação, aí vai formar um CSV mesmo, gigantesco lá, vai treinar, e aí... Só que isso não está considerando o tempo, né? Tipo, as linhas não estão conectadas temporalmente. E aí vai ser... Eu acho que é só uma função aproximada mesmo, dos valores que tem ali, tipo... a gente não sabe também, antes, né, dizer o que vai acontecer ao certo. É meio meio que cartas, né? tipo, fazer um pouco uma rede, cartas. uma rede não, mas tipo tentar pegar meio que classificar a melhor política dada uma situação. É isso, a ideia por trás. Que, tipo, é um classifier entre aspas, né? Que você vê a sua situação, vê em qual contexto você se encaixa e usa a melhor política. Seria isso? Mas é difícil os dados serem exatamente iguais também, né? Porque não, mas tá tudo entendi. Então contínuo ele e vai tal. aproximar então para a melhor política. Ele vai dar um output lá, Entendi. que a gente vai confiar nele e vai ver se vai funcionar, né? Não tem muito que saber. Cartas. Mas se as situações... foi mal, pode... mas acho que o pensamento seria esse, tentar aproximar ali de outra forma. Entendi. Se tipo, os espaços forem completamente juntos, né? Tipo assim, cada possibilidade ela é totalmente isolada da outra. No fundo, acho que é isso que a rede realmente aprenderia, assim, como se ela criasse um classificador, vendo, eu estou na situação 1, 2 ou 3. Estou na situação 1, então é a política especialista 1. Mas como é possível que tenha alguma interseção, né? Ela vai aprender a média nas interseções e, hopefully, essa média ali, ela funciona bem, né? Mas ninguém sabe muito bem, pode ser que caiba tudo. Entendi, então. Agora eu peguei. Obrigado aí. Parabéns de novo. Obrigadão. Beleza. Agora a gente passa para a fase de deliberação. Tem duas opções com Coimbra. Como esse é um TG1, pessoal costumeiramente é Coxambra, mas no TG2 aí é uma coisa mais formal, mas é que você que sabe, se você quiser fazer uma sessão reservada, a gente faz. Fala mal do Davi aí, depois a gente dá resultado para ele. Mas pode falar na frente mesmo, TG1. Deixa eu só parar a gravação.